Eu queria muito que você ficasse de pé mais uma vez, se possível, para você pegar a sua Bíblia. Eu acredito que você trouxe uma Bíblia. Se não trouxe, não tem problema. Nós temos ali na TV, o texto vai ser projetado ali. E abra, por favor, no Evangelho segundo Mateus, o primeiro evangelho aí do Novo Testamento, Mateus, capítulo 19. E eu quero fazer uma leitura bem conhecida dos irmãos, uma visão sobre as nossas metas, né? E os nossos objetivos. Mateus, capítulo 19, a partir do versículo 16. A Sociedade Bíblica coloca um título nesse texto que fala do jovem rico, mas hoje não vamos explorar a riqueza desse jovem, mas sim o quanto a nossa vida precisa ter uma meta, um objetivo. Não estamos aqui por acaso, há um propósito nas nossas vidas. Mateus capítulo 19, versículo 16. Acompanhe comigo a leitura, diz assim: E eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um. Mas se você quer entrar na vida, e aí se referindo à vida eterna, logicamente, guarde os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Jesus respondeu: Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai, a sua mãe, e ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. O jovem disse: Tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Mas o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Vamos orar? Você pode fechar os seus olhos mais uma vez. Pai, como é bom poder refletir na leitura da Tua palavra. Por isso te pedimos, ministra no nosso coração sabedoria dos altos céus. Queremos sair daqui alimentados, não apenas animados com as coisas futuras, mas alimentados por Ti, Pai, para que possamos ter verdadeiramente uma semana abençoada, e a Tua palavra nos abençoa, a Tua palavra nos dirige, a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Desde já nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, e se você concorda, diga amém. Você pode tomar o seu lugar. É um texto que talvez você já tenha sido ministrado algumas vezes, em outras ocasiões, e ele tem diversas aplicações, né? Imediatamente, quando a gente lê esse diálogo de Jesus com esse jovem rico, a gente imagina a questão da riqueza em si. Muitos vão usar esse texto para repreender os ricos. Os ricos não devem ser repreendidos, até porque quando nós fazemos menção de dízimos e ofertas, nós amamos quando as pessoas são generosas e a igreja prospera, a igreja avança. Nós temos projeto, né, para o próximo ano, se Deus confirmar, de ter a primeira filha de Anchieta num outro estado. Mas isso custa dinheiro, né? Alugar um espaço, comprar a mobília, enfim. É uma nova igreja, tem custo. E como é que a gente avança? Com os dízimos e as ofertas. Então, a questão não está em si na riqueza. É lógico que o convite de Jesus deve nos fazer pensar sobre, eu digo, é um tema muito atual, nós deveríamos ter sempre ele no coração, quanto às coisas que nos atrapalham de seguir a Jesus. Neste caso específico, diz respeito a uma riqueza. E aí alguns vão dizer, ele não quis seguir Jesus porque ele era muito rico. E Jesus disse que ele deveria abrir mão da riqueza. Bom, eu entendo que não é literal. Jesus não queria que ele ficasse pobre. Ora, se Deus o abençoou e ele permitiu ter bens, e não sabemos, não é, como ele adquiriu esses bens, se ele era negociador, se ele era herdeiro, não sabemos, mas o que Deus não quer é que ninguém viva de um modo, no ambiente da sofrência desses dias. Lógico que você deve pensar numa quantidade de dinheiro que faça você crescer, administrar,
né, ser um bom negociador, ter a condição para a sua família, pagar as suas contas e fazer todas as coisas que estiver no seu coração, desde que você esteja preparado para seguir Jesus. Então, a questão aqui que me faz pensar um pouco sobre este homem é a ideia dele ter que seguir a Jesus, e para seguir a Jesus, ele não pode estar apegado ao dinheiro. Ele poderia continuar, se ele é empresário, ele seria um empresário, colocaria algumas pessoas administrando os negócios, ele fiscalizaria, mas ele não podia negar-se, né, em seguir Jesus, dizendo, não posso porque eu tenho uma empresa, eu tenho muitas propriedades. Essa desculpa, né, no termo popular, não cola. Para Deus não cola. O que nós devemos fazer é aproveitar a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, para que a gente tenha, sim, boas condições, mas isso não pode atrapalhar-nos de seguir a Jesus. E o que eu considero assim, extremamente importante para a gente refletir nesse nosso tema? É que esse jovem nos mostra que, de alguma forma, ele quer ser aprovado. A gente percebe que ele é uma pessoa que entende da lei, provavelmente é de uma família religiosa, e ele está agora dando crédito às palavras de Jesus. Então, ele quer ser um homem aprovado. Ele tem um objetivo de vida. Pense em alguém, né, que planeja ser um doutor, um médico, e começa a se esforçar para isso, e estuda, e os pais pagam a faculdade, ele estuda por muitos anos, né? Para ser um doutor você precisa estudar por muitos anos, mas em algum momento ele relaxa. E na prova final, para ele receber o diploma, ele falta, ele dorme tarde, ele vai a uma festa, ele se esquece do horário e é reprovado. Imagina nesse exemplo gigantesco, né, exagerado, que ele tenha que recomeçar. Ele provavelmente não ia recomeçar. Lógico que a gente está falando de uma ilustração. Perdeu essa prova, paga, faz outra. Ok, mais ou menos isso, mas se a gente trouxer isso para a nossa vida espiritual, não funciona assim, né? Pensa em alguém que até num determinado momento se esforçou, depois encontrou dificuldade e comprou o diploma. A gente vê aí na TV o tempo todo pessoas que são descobertas, não é? Que ela até ingressou numa faculdade, mas não concluiu, ela comprou um diploma. Hoje nós temos médicos que não são médicos, pessoas que estão fazendo como se fossem doutores e não são. Então isso é muito sério. São pessoas que se esqueceram do objetivo final. Para você ser um doutor e cuidar, exemplo, de vidas, você tem que ser capacitado para isso. Você tem que ser aprovado para isso. Então, ele colocou um objetivo de vida e, num determinado momento, ele desfocou, sabe? Ele saiu do caminho. Ele se esqueceu que precisava estar concentrado. Eu não vou estudar, não. Tem tanta gente que é médico e não estuda. Então, ele copiou os péssimos exemplos. E olha que eu estou usando aqui a medicina apenas para referência, mas se a gente trouxer isso para a nossa vida espiritual, não é diferente, irmãos. Nós temos que ter um objetivo, não é? Senão nós vamos perder aqui. A gente olha para a vida e as cadeias, as sarjetas da vida estão cheias de pessoas arrependidas de em algum momento terem desviado o caminho, que de repente estavam caminhando bem com Jesus, na sua igreja, na casa de Deus, ao lado da sua família, aí abandonou a família, abandonou a igreja, abandonou Jesus, começou a dar valor mais à filosofia da vida, às coisas ocultas. Ora, se nós estamos numa igreja, e a igreja cristã é uma igreja de palavra revelada, se nós temos a revelação da palavra, é porque não precisa ter nada oculto. Se você já congregou num lugar de ocultismo, você sabe do que eu estou falando. Há igrejas cristãs que fazem mais ocultismo do que coisas reveladas. Mas por que isso? Não pergunta não, faz. Como assim? Se Jesus deixou tudo claro. E aí as pessoas ficam, né? Ontem mesmo eu estava num local conversando com um jovem e ele falava sobre isso. Ele ouviu o meu conselho, ele se batizou, ele está caminhando na igreja, mas num determinado momento ele falou sobre a igreja. Eu fiquei muito preocupado, muita coisa oculta. E eu fiquei preocupado, eu falei, você está bem lá? Ele, não, pastor, eu não estou em paz. E eu tenho medo de sair de lá. Olha que coisa, a religião não pode te aprisionar. Você que está nesse lugar, você é livre. Você pode dizer amém por isso? Eu amo ver você aqui, mas você é livre. Se um dia você sair, eu só fico triste. E vou ficar muito triste se você não encontrar logo um caminho. Porque no meio da estrada tem muitos atalhos que levam a gente a caminhos horríveis.
Então, há essa preocupação pastoral, mas a minha preocupação maior é, será que ele aprendeu os ensinamentos? Será que ele está firmado na palavra? Será que ele aproveitou tudo que foi ministrado na vida dele? É essa firmeza de fé que nós devemos ter. E eu, conversando com esse jovem, eu disse, olha, bom, se você não está bem lá, é porque alguma coisa está acontecendo, e você tem que conversar com Deus. Nosso Deus é o que revela, eu não sou a pessoa ideal para dar conselhos. Não é? E não estávamos falando de um lugar próximo que eu poderia dizer, olha, se você quiser conhecer a nossa igreja, não era isso, era a questão dele ficar bem, encontrar a igreja, ser alimentado e parar de olhar um pouco as coisas que nos atraem pelos olhos. Isso é muito sério, irmãos. A gente não pode viver uma vida atraída pelos olhos, que o dia que você não estiver enxergando bem, você vai entrar por caminhos obscuros. O cego entra para o escuro e para o claro, e para ele não tem diferença. Nós não podemos entrar num caminho escuro achando que é tudo igual. Não, nós temos visão espiritual, nós temos discernimento, nós temos o Jesus que nos guia, nós temos o Espírito que nos guia. Então, temos que estar atentos a isso. Eu confesso que eu fiquei bastante preocupado, né? Quando aquele jovem conversava e colocava no coração que ele não estava bem. Eu disse, olha, você tem que estar buscando em Cristo um lugar que te alimente. Isso é o principal. E não só te alimente, mas que te ajude a chegar ao destino final. Afinal de contas, estamos aqui e devemos estar bem atentos a isso. Certa vez Jesus mencionou algo, e eu quero ler rapidamente um pequeno texto, você pode deixar marcado aí em Mateus 19, mas tem um texto em Mateus 7, que não é apenas uma ilustração de Jesus, tem tudo a ver com o que a gente está dizendo aqui. Mateus 7, versículo 13, Jesus diz, entrem pela porta estreita. Olha o que ele está falando. Porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. Não é só uma ilustração, não é? Você não fica imaginando que no céu, pastor, eu estou acima do peso, não vou passar na porta. Não, a primeira coisa que vai acontecer é que seu corpo fica por aqui. Magrinho, gordinho, alto, baixo, o corpo esquece. Você deve cuidar dele nesse momento, porque ele é templo do Espírito Santo. Então você tem que cuidar de você. Por isso o segundo mandamento que Jesus resume os demais é ame ao próximo como a você mesmo. Então você tem que cuidar do seu corpo. Não negligencie isso. Ah, pastor, o que importa é a salvação. Eu quero morrer logo. Se você comer demais, você morre. Se você comer errado, você morre. Morrer, você vai morrer, mas e a qualidade de vida? E como você vê ser templo do Espírito Santo? Então você tem que cuidar de você. De alguma forma, do jeito que você entende, tá? Respeitamos qualquer opinião nesse sentido, mas você tem que cuidar de você, isso é fato. Então Jesus diz assim, entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela, no sentido de facilidades. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida. E, logicamente, você entende que no contexto da palavra, vida eterna, vida espiritual. E são poucos, olha o que ele diz, os que o encontram. Esse caminho tem que ser buscado, irmãos. Não é só estar na igreja, agora eu sou membro da igreja, eu estou no céu. Não, não está, você está na igreja. O céu é outro episódio. Aqui é apenas um local que a gente se reúne para fazer menção dos nossos objetivos e, principalmente, um único objetivo comum a todos nós. Todos nós queremos ir para o céu. Você pode dizer sim ou não? Sim, amém, exato. Queremos. Se você está numa igreja e não tem a visão de ir para o céu, não sei o que você está fazendo dentro de uma igreja. Você ainda não entendeu o que é ser igreja. Ser igreja é ser alimentado por uma palavra que nos ajuda, que nos afasta do caminho mau. Ser igreja é participar. Eu dizia isso para o jovem, o quanto você é ativo na igreja. Se você só fica olhando para a igreja, você vai achar os erros da igreja. Ih, pastor pregou errado. Ih, pastor confundiu o português. E ninguém fala comigo. Você não fala com ninguém. Ser igreja é interação. Você tem que falar com as pessoas, você tem que conhecer, você tem que fazer amigos. Você senta do lado de uma pessoa, oi, a paz. Que paz? Você está em paz? Você tem que desejar paz se você tiver a paz. Então você tem que promover ser igreja, você tem que ter essa promoção. Mesma coisa que eu dizia para ele. E nessa mesma ideia, Jesus ele fala sobre esse propósito que é entrar no céu.
Então, ele usa o termo da porta estreita para dizer assim, não é tão fácil quanto parece, mas não é impossível. Não existe nenhum sacrifício que você faça que seja superior ao sacrifício que já foi feito de Jesus. O que nós devemos fazer agora? Ter o nosso esforço, e aí poderia mudar o nome de sacrifício para esforço. Ai, pastor, estou fazendo o maior sacrifício para vir à igreja. Você não tem que sacrificar para vir à igreja, você tem que ter um esforço. Você tem que vencer a sua carne, a preguiça. Hoje mesmo um jovem mandou uma mensagem 8 horas da manhã. Eu não costumo domingo ficar usando o celular. Pastor, que horas mesmo começa o culto? Quase que eu não respondo, né? Porque ele não é novo, ele não é visitante. Mas eu respondi educadamente, com a misericórdia pastoral, que é bem limitada, né? E eu disse assim, 10 horas. Estarei aí. Já olhei por aqui, ele não veio. Então, vencer a carne não é fácil. Não é fácil, a gente até planeja, eu preciso ir para a igreja hoje. Não é que você precisa, é necessário. Se você quer uma caminhada com objetivo, você tem que usar a sua vida como esse meio adequado para você atingir o fim que você deseja. Meio adequado, fim desejado. E não adianta você cair nas balelas do mundo que diz que os meios justificam, o fim justifica o meio que você usou e vice-versa. Esquece isso. Esquece isso. Tem que combinar, você tem que usar o meio adequado para você ter o fim desejado, tá bom? A intenção pode ser boa, mas o fim desejado vai depender, logicamente, do meio que você vai utilizar. Então, voltando para aquele episódio do jovem rico, né, lá no versículo 16, Mateus 19, versículo 16, na segunda parte do versículo, esse jovem faz uma pergunta, mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Ora, você lê o texto comigo, se ele já guarda os mandamentos, se ele conhece, ele entende que já é algo bom. Mas o que ele quer na verdade? O desejo dele deve ser o nosso desejo, entrar no reino dos céus. E para isso nós precisamos nos perguntar diariamente se nós estamos preparados. Não caia na mentira do diabo dizendo que uma vez salvo, eu já me batizei, já aceitei Jesus, e nada pode roubar a minha salvação. Aí ele vira a esquina, peca. Me perdoe, mas você já perdeu sua salvação. Porque a salvação não é roubada, ela é esquecida. É uma mala, eu já usei essa ilustração, é uma mala que você tem que carregar junto a você. Planeja uma viagem internacional, coloca todo o seu dinheiro, os seus bens numa mala e deixa ela de vez em quando no corredor, aí você vai tomar um cafezinho, larga ela para lá. Você faz isso com ela? Não. O que você faz? Você quase amarra ela, você bota uma algema no seu pé, se alguém puxar a mala, puxar seu pé. Salvação é exatamente isso, irmãos. O propósito desse jovem está muito claro, ele quer entrar no reino dos céus. Ele é religioso, ele guarda os mandamentos. Então, 3 coisas a gente entende aqui que são verdades práticas e dificilmente alguém vai discordar. Primeiro, a vida é passageira. Você pode dizer amém por isso? Segundo, a partida é uma certeza. Você pode dizer amém por isso? E aí, quando eu falo de partida, pode ser tchau, abotoou o paletó, ou Jesus levou. Arrebatamento. A partida é uma certeza. Disso ninguém duvida. E depois do fim, segundo o contexto da Bíblia, nós cremos, há uma eternidade. Não podemos pensar em morrer ou acabou. Não acaba. Se nós entendermos de uma vida após a morte, se nós entendermos que não se resume a isso aqui, lembra daquela historinha dos 2 bebês no ventre da mãe, um dizendo assim, eu estou doido para nascer, para ver o mundo lá fora, conhecer mamãe, papai, crescer. O outro, deixa de ser bobo, rapaz, a vida é só isso aqui. Tudo que a gente conhece está aqui, nesse mundinho, na barriga da mamãe, não tem mais nada lá fora não, você está doido. Tá, você vai esperar para ver? Ambos vão experimentar nascer. Um vai ficar, ele tinha razão. Então, é melhor esperar para ver. Mas enquanto você espera, investe. Porque eu posso garantir, pelo contexto da Bíblia, pela explanação de muitas pessoas que eu pude parar para ouvir, a eternidade é uma realidade.
Não sabemos como é. Não dá para ficar inventando. João se esforçou recebendo a revelação do anjo e ele chegou a dizer que as ruas são de ouro na eternidade. Aí tem gente que quer ir para o céu para ser rico. Pensamento. Não, o ouro vai ser para ser pisado. Só para você ter uma noção de que não adianta você pensar em riqueza no céu. Seremos alimentados por Jesus. Ele será a nossa luz. Ele vai ser o nosso instrutor. O dia e a noite não vai existir, apenas o dia, porque ele é a luz do sol. É tudo diferente. Então, pensemos na eternidade, mas não adianta a gente ficar imaginando, né, como é. A gente acaba caindo nas garras do inimigo. Então, nesse caso, a gente tem 3 lições aqui para a gente guardar no nosso coração nesta manhã. E eu posso garantir a você que se você sentiu o desejo de voltar à noite, Deus já colocou no mesmo tema um outro texto com mais 3 lições. E aí você tem que escolher se você quer aprender mais 3 lições ou não. Aí no versículo 17 está escrito, Mateus 19, versículo 17. Jesus respondeu, por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom, só existe um. Mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. Bom, ele já guardava os mandamentos, mas ele está pensando em algo mais, né? O que eu faço de bom? Essa relação da bondade, das ações de bondade, reflete muito aquela ideia de eu faço coisas boas, eu sou bonzinho com todo mundo, por isso eu vou para o céu. Ledo engano. Isso é uma obrigação de quem sabe que vai para o céu. Se você acredita na eternidade e você acredita na sua salvação, logicamente você tem que ser bom. Você tem que amar as pessoas, você tem que cuidar dos outros, você tem que cuidar de você mesmo, fazer coisas boas. Mas, então, basta eu ser bom que eu vou para o céu? Não. Você conhece a palavra de Deus que você tem que crer em Jesus. Você tem que valorizar o sacrifício de Jesus na sua vida. Do contrário, como é que você quer ir para o céu que pertence a Jesus, se você não quer menor intimidade com Jesus enquanto está vivo? Eu quero morar com Deus, mas você não obedece a Ele agora, você vai obedecer lá? Você acha que Ele quer a gente lá, se a gente não obedece a Ele aqui? Não tem lógica. Aí a razão humana falha, né? Então, a primeira lição que a gente precisa aprender, guarda no seu coração. Precisamos guardar os mandamentos. E aqui ele fala de um jovem que está debaixo da lei e guarda os mandamentos. Guardar os mandamentos é olhar para o alvo. O meu alvo é Cristo. Se o seu alvo é Cristo, você tem que olhar para Cristo, você tem que conhecer Cristo, você tem que buscar Cristo, você tem que conhecer a vontade de Cristo. Você precisa investir, e esses mandamentos, que não são mais os 10 mandamentos que os judeus conheceram, são estes e muito mais, porque aí tem a diferença, né? A graça, ela nos dá muitas liberdades que a lei não dava aos judeus. Mas essas liberdades são tanto quanto perigosas. Não é porque você tem liberdade que você pode fazer o que você quer. Paulo disse sobre o efeito da graça, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, o que me convém? Vou buscar na graça o que agrada a Cristo. Porque é para Ele, eu estou vivendo para Ele, eu quero chegar até Ele. Então, você tem que guardar, e para guardar você tem que conhecer. E para guardar, você tem que observar, não é só decorar, tá? Você precisa saber como funciona. Pastor, o pastor não quer que eu faça tal coisa. Eu não quero nada e não proíbo nada. Se você fizer, é por sua conta e risco. Agora, se você ouvir um testemunho, se você ouvir uma ministração pastoral, se você está lendo a Bíblia, e a Bíblia está dizendo para você não fazer algo e você deseja fazer, esquece o pastor, esquece a igreja. Você está fazendo por sua conta e risco. Continua lendo aí o versículo 18. E ele lhe perguntou, quais? O jovem perguntando a Jesus. Jesus responde, está aí, não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe, e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O jovem disse, tudo isso tenho observado. A palavra observado aqui dá essa conotação de praticado. Ele é cuidadoso em ler e dizer, eu tenho que amar meu pai e minha mãe, eu tenho que honrá-los. Mas se eu pudesse, eu mataria os dois. Isso é observar. Ele faz por obrigação, não porque ele entendeu.
ame o teu próximo. Chega para cá, ô condenado, fica aqui do meu lado, eu vou emprestar o guarda-chuva para você não ficar na chuva, mas se eu pudesse, você pegava logo uma pneumonia. Ele está fazendo isso porque ele é obrigado. Jesus disse que ele tem que amar o próximo. Mas se a vontade no coração dele não é entendida como uma vontade boa, agradável, perfeita diante de Deus, ele está sendo obrigado. Por quê? Aqui nesse momento, ele quer cumprir as determinações. E muitos se perdem porque não entendem as determinações. A palavra pastoral deve chacoalhar você. Há uma preocupação muito grande. A gente vive um tempo de muito triunfalismo, né? Eu amo um culto que me diz, você vai ser próspero. Eu digo logo, recebo, eu boto no bolso, invisível. Eu gosto dessas coisas. Mas espera aí, a vida é só isso? Não, ela é passageira. Então de que adianta eu ser próspero se eu não sei para onde eu vou? Porque para onde você vai, esquece riqueza, esquece pobreza, esquece saúde, esquece doença. É tudo diferente. Então eu preciso me alimentar de algo que me conduza realmente à direção do meu alvo. Qual é o meu alvo? Ser salvo. Você deseja ser salvo? Diga amém. Olha a resposta do jovem na parte B do versículo 20, na sequência aí do versículo 20. O que me falta ainda? Parece que essa pergunta surpreende o próprio jovem. A gente não sabe aqui, não é só pela leitura das Escrituras, o que pensava esse jovem, mas a gente pode se colocar no lugar dele. Se eu sou religioso no sentido mais puro da palavra, né? Se eu tenho a minha religião, se eu sou cristão e eu procuro imitar Cristo, será que só cumprir os mandamentos? Será que só ser bom? Esse questionamento nós devemos fazer, queridos. Muitos dizem que no céu vai haver muita surpresa. Em que sentido? Cadê aquele irmão? Cadê aquele pastor? Cadê aquele cantor? Cadê o meu pai? Cadê? Será que não vai ser desagradável? Eu prefiro não pensar nessas coisas. Eu prefiro, enquanto o Senhor nos dá fôlego de vida, investir em sermos melhores para Deus. E não bom nesse sentido que ele está aqui. Porque ele conhecia os mandamentos. Muitos conhecem, como eu já disse, e praticam. Mas não conhecem como deveria. Não guardam no coração, não têm um ímpeto de fazer, porque é bom para ele não perder o alvo. Por que eu vou ser bom ao meu inimigo? Porque eu não quero errar o alvo. Porque eu não quero pecar. Porque se eu estivesse no lugar dele, eu gostaria de receber amor e não ódio. Aí a gente tem dificuldade de se colocar no lugar do outro, né? O vizinho que taca pedra no seu telhado, o que ele merece? No primeiro momento, uma pedra de volta. Mas aí você chega no culto, o pastor diz que isso é pecado, aí você diz, eu não vou jogar aquele paralelepípedo que eu guardei. Não vou. Eu vou sentar em cima do paralelepípedo, vou pensar, Jesus, por que eu tenho que amar esse condenado que está jogando pedra todo dia no meu telhado? O que eu vou fazer quando encontrá-lo? Antes de você pensar nesse episódio, coloque-se no lugar dele. Procure ver se ele tem Cristo. Procure ver se ele recebe a mesma ministração que você. Talvez ele seja de uma religião que incentive ao ódio. Nós estamos vivendo um tempo de religiões que querem acabar com os cristãos. Você conhece, você sabe que é assim. Alguns conseguem ser mediando, outros têm ódio pelos cristãos. Eles têm a capacidade de explodir uma bomba com eles mesmos, destruir o próprio corpo só para matar cristãos ao redor dele. Porque eles acreditam, de uma forma religiosa, que fazendo isso eles vão alcançar o céu prometido pelo profeta deles. E é assim que funciona, se coloca no lugar dele. Será que se você tivesse sido, desde criança, sido ensinado desta forma, você não agiria igual? E você gostaria de receber um paralelepípedo na sua cabeça? Ou o perdão? Irmãos, precisamos pensar um pouquinho, porque esse jovem está nos fazendo pensar um pouco. Sabe aquela coisa de saber o que deve ser feito e não faz como deveria, porque não tem entendimento, não tem razão. Você dizer para um cristão, por que a igreja existe? Pensa comigo.
Nós não poderíamos estar todos nesta hora lá fora. Já me disseram isso, pastor. Eu não gosto de igreja porque a igreja fica falando coisas para os próprios crentes. Será que a gente não deveria ir lá fora, salvar pessoas que estão perdidas? Eu falei, também. Mas uma coisa não substitui a outra. Nesse momento, a igreja é um lugar de alimento para aqueles que têm entendimento, que precisam ser alimentados. Então, esta palavra está sendo dirigida a quem já é crente. Quem está fraquinho, quem está forte, quem tem 30 anos de igreja, quem entrou agora. Para todos que são crentes, que sabem que quando fechar os olhos, a eternidade é uma realidade. E aí aqui a gente encontra um problema, né? Compreender é muito mais do que decorar. Decorar é uma coisa perigosa. É através da decoreba que muitos não oram mais a Deus, mas rezam. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Seja feita a tua vontade. E esqueci, qual era a parte mesmo que eu estava falando? Não, você decorou. Quando você orar, converse com Deus. Pai, paizinho, pai querido. Está difícil. Conversa com Ele. Abre o teu coração, porque isso revela que você tem entendimento do que você está fazendo. E você está se dirigindo àquela pessoa, perdão, aquela pessoa que você vai viver ao lado dela a eternidade. Não é só 1 hora de culto, ou 1h30, não. É a pessoa que vai estar ao seu lado a eternidade inteira. Então, vamos voltar para o foco. Nosso alvo, qual é? Salvação. Você pode dizer amém? Então, nós estamos aqui buscando, cultuando, procurando mudança. Olhar para o alvo é se permitir as mudanças. A pregação veio, bateu na minha ferida. Ai, não quero ouvir esse pastor mais. Eu vou vir no culto, só que o outro pastor prega. O outro pastor só prega paz e amor e prosperidade. Hoje tem igreja de todo quanto é nível, né? Tem igreja que só fala das coisas ocultas como se fossem reveladas. Espiritualidade avançada. Eu não sei qual nível que estão. Eu não cheguei lá. Mas eles falam de anjo, de céu, de demônio, e não falam de uma realidade. O pastor ora por mim porque eu estou com uma dívida. A dívida é o demônio. O demônio tem culpa de tudo. A dívida não é a pessoa, não foi ela que gastou demais, não foi ela que foi descontrolada, não. É tudo culpa do diabo? Tá bom, bota nas costas dele. Mas na hora da prestação de conta, lá, naquele dia que a gente fecha os olhos, eu acredito que um anjo vai pegar a lista e dizer, ué, seu nome não está aqui. Não, por quê? Porque você morreu com dívida, e dívida, e dívida, e dívida, e dívida. Não, mas isso aí era culpa do demônio, o pastor ensinou, e ele expulsou o demônio várias vezes. Aí o demônio não te deixava quieto, que você gastava mais ainda. Ser cristão é ser em paz, íntegro, santificado, diga glória a Deus. Isso é viver olhando para o alvo, sempre, sempre. Ai, pastor, é difícil? Não é fácil. A gente vai entender aqui na segunda lição que nós precisamos, além de enxergar o alvo, nos manter focados no alvo. Isso é muito sério, irmãos. Acordar pela manhã. Por que você ora? Porque o pastor mandou a gente fazer um devocional. Por que você jejua? Porque a igreja toda está fazendo. Não, eu oro porque eu quero ter relação com o meu Pai. Eu jejuo porque eu quero fortalecer a minha alma. Não é porque a igreja mandou. A igreja não manda em mim. A igreja não manda em você, pelo amor de Deus, não diga por aí que é proibido, tá? Não faça isso. Esses dias eu brinquei com um amigo que ele me ofereceu refrigerante, eu digo, não, minha religião não permite. Aí ele, como assim? Na igreja não pode beber refrigerante? Ele levou a sério, eu falei, não, é brincadeira para dizer que eu estou seguindo a minha vontade de ser um pouco mais saudável. Não é que isso seja pecado ou que vai me matar. Matar, tudo mata mesmo, mas me dá só um golinho, só para eu compartilhar aqui. Mas eu não vou gastar dinheiro com isso. Isso está fazendo mais mal do que bem. É cheio de açúcar. Ai, a minha vida já é doce. Aí eu já começo a romantizar a minha vida, né? É uma forma que eu encontrei de dizer não a algumas coisas. Porque só dizer, não posso. Meu médico proibiu. Mas eu estou com vontade, me dá essa Coca-Cola para cá. É de Deus esse negócio. Não é nem de Deus nem do diabo, é do homem. E você decide o que você vai fazer. Se você fizer de forma errada, lógico, quem vai receber o louvor é o diabo.
Se você fizer a coisa certa, quem vai receber o louvor é Deus. Tem coisas que são dos homens, e a gente fica inventando essas coisas, dizendo que isso é do diabo, não é? Já que eu falei da Coca-Cola, né? Ela não vai me processar, não. Mas há uns 30, 40 anos atrás, Coca-Cola era do diabo. Crente que bebesse Coca-Cola estava excluído da comunhão, não podia tomar ceia. Alguém aqui é dessa época? Levanta a mão, só para a gente, para ver se eu estou... Só um, 2, Aí passou um tempo, alguém disse assim, não é do diabo coisa nenhuma, é só beber um golinho. Hoje, festa de crente sem Coca-Cola não é festa. O que você trouxe aí? Um suquinho. Suquinho? Tem que ter Coca-Cola, irmão. O que é isso? Isso sempre foi do homem. Só que o diabo, ele se apropria, né? E se é algo que faz mal, ele vai querer que você beba muito. Aí você vicia. Tudo que vicia não faz bem. Então, segunda lição, vamos nos manter focados. Quando a gente tem um alvo, a gente não pode tremer, piscar, a gente não pode esquecer, vacilar com a questão, olhar para o lado. Não. Por isso a gente diz que o pecado é errar o alvo. Nós temos que nos manter focados. E até porque o pecado está, já disse aí o poeta nas canções seculares, o pecado mora ao lado. O pecado mora ao lado, em todos os sentidos. Para onde você vai, ele está te seguindo. Para onde você vai, ele está te seguindo. Você senta para ver um filme, está lá. Você vai dormir, às vezes você está tão concentrado que a sua psique faz você pecar. Mas não é um pecado que não tenha perdão, é diferente, tá? Esse aí é tema para uma outra mensagem. Então, esse jovem fala dessa questão de ser perfeito. E Jesus diz isso para ele. Se você quer ser perfeito, lá no versículo 21, quando diz assim, Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, em que sentido? Em perfeição. E aí a gente teria que ler a palavra em original, né? Teleios, no grego, vai significar completo. Como um crente completo. Na verdade, a gente não pode pensar completo porque a gente julga o outro, né? Mas um crente completo é aquele que, quando ouve a mensagem, ele diz, puxa, isso vai ser tão bom para a minha vida se eu fizer, que eu quero fazer. E todo mundo vai dizer para você não fazer, e você diz, não, eu quero fazer. Quando você recebe o convite para você ser um crente constante na comunhão da igreja, fiel nos dízimos, um crente que ora, que jejua, que lê a Bíblia, não é porque a igreja tem um plano de leitura, não é por isso, isso está debaixo de lei. Mas eu sei que isso é bom para a minha vida, então eu pensei, usei a minha razão e quero ser completo, porque a hora que o Senhor me chamar, eu estou pronto. E quando é que Ele vai nos chamar? Não sei, irmãos, não sei. As coisas são assim, a gente sabe. Estivemos orando por uma jovem que teve um problema de rins há pouco tempo, cunhada do meu amigo, a Silvia, e ela foi internada num dia, no outro dia teve falência do rim, depois de outros órgãos, e no terceiro dia morreu. Estão tentando descobrir, vão fazer biópsia e autópsia, né? Para tentar descobrir a causa da doença. Não sabe, mas foi jovem, deixou filhos pequenos, a família está destroçada. Não sabemos, queridos. Por enquanto está tudo bem, estamos aqui, acordamos, tomamos o nosso café, viemos para a igreja, glória a Deus, vamos vivendo, focados no alvo. A qualquer momento, ou você vai ouvir a trombeta, ou o anjo vai tacar a trombeta na sua cabeça para você acordar. Eu gosto de pensar assim, acorda. Mas eu não ouvi o toque. Você tem que ficar esperando o toque? Você se assusta até com a buzina do carro? Fica esperto. Já viu gente atravessar na rua desligado? E quando o motorista buzina para não atropelar, ele ainda xinga o motorista. A culpa é sua, você está no lugar que não devia estar. Ele buzinou para te alertar. Não, mas me assustou. Você quase morreu, né? Terceira lição. Então, a primeira lição, vou só repetir aqui. Guardar os mandamentos é olhar para o alvo. A segunda lição é manter-se focado no alvo. E a terceira lição, viver concentrado para acertar o alvo. Mas não é só quando o arqueiro, você já viu um arqueiro quando ele vai para a Olimpíada? Que concentração, gente, é lindo, é um esporte, é uma diversão, mas
ele está lá buscando os louros da fama, o ouro, né, a medalha. Aí ele fica ali, uns segundos ali, parado, não treme. Mas você sabe que para ele não tremer, ele não pode comer determinadas coisas. Ele não pode ter uma visão ofuscada, ele não pode dormir tarde. Ele não pode comer comida gordurosa. Alguns nem tomam café, porque café aumenta o nervosismo. Então ele está concentrado para ganhar uma medalha. Ora, se você está concentrado para estar salvo, para viver a salvação, você tem que ter uma concentração muito maior. Você tem que ser amadurecido. Você tem que crescer na fé. Posso ouvir um amém? Amém. Constante. Vou para casa, continuo crente. Pastor não está me vendo, mas eu quero ser santo. Ninguém está olhando. Dizem que na solidão é que a gente se revela quem a gente é, né? Eu acho que a gente devia... Faz uma experiência se você tiver dificuldade com o pecado. Coloca espelho na tua casa toda. Toda, no teto, no chão, anda pelo espelho. Você tem que olhar para você. Você tem que conhecer você. Do contrário, você não vai saber lidar com algumas situações. Quando a gente pensa em quem nós somos e como nós estamos vivendo, a gente começa a querer melhorar algumas coisas, não é assim? Você olha para o espelho, tinha uma irmãzinha que falava que quando ela passou a usar óculos, ela passou a ver o quanto ela estava envelhecendo. Eu falei, sem óculos é fácil, você olha, está tudo lindo no espelho. Aí você bota um óculos, esse sou eu? Nossa, quanta ruga, quanto cabelo branco. Ok. Então, você passa a se conhecer. Talvez o Espírito Santo queira, e eu vou corrigir o talvez, eu tenho certeza que o Espírito Santo quer que a gente se conheça melhor. Versículo 22. Mas o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Ele havia semeado, guardando os mandamentos, procurando ser uma pessoa boa. Mas quando ele cita, não é, o que eu posso fazer de bom, de melhor, ele começa a nos dar essa visão de que fazer coisas para o outro é sinônimo de salvação. Primeiramente, você tem que pensar em fazer coisas por você mesmo, porque a salvação é individual. Você pode até ser usado por Deus para levar salvação para muitas pessoas. Mas como Paulo disse, eu não posso pregar para muitos, levar muitos a Cristo e eu mesmo ser desqualificado. Eu preciso cuidar de mim. Você pode repetir isso? Eu preciso cuidar de mim. Esse jovem que está aqui, parece que ele era uma pessoa boa. Eu penso nele como um rico que ajudava muitos pobres, mas ajudar muito é diferente de abrir mão. Aqui a gente começa a ver uma idolatria ao dinheiro que era bom para ele. O dinheiro era ótimo. O dinheiro não é do diabo, não, irmão. Você escolhe o que você vai fazer com o dinheiro. Se você ajuda pessoas, se você tem uma vida confortável, glória a Deus. Você testemunha e diz, Deus é bom, abriu uma porta de emprego maravilhosa. Mas se não tiver essa intenção, esquece, irmãos. A gente começa a ver que o meio de vida que esse jovem usou não daria a ele o fim que ele desejava. Então, isso precisa martelar na nossa mente. A pergunta mais importante é o que devo fazer para realmente alcançar a vida eterna? Além das coisas que eu faço, além de ser crente, além de ser batizado, além de orar, de jejuar, você tem que ter a palavra dentro de você. Você tem que guardar isso. Eu queria muito que o jovem que disse que viria de manhã não veio, porque eu diria para ele no final da mensagem. Mas depois, se ele ouvir o áudio, ele vai entender. Você tem que guardar o horário do culto da sua igreja no seu coração, não na sua mente ou na sua agenda. Porque é como se você levantasse pela manhã e tivesse o hábito de escovar o dente. Você bota o relógio para despertar, para escovar o dente? Não, porque você já se acostumou. E quando você esquece. Ué, esqueci. Não sei se você esquece de escovar o dente. Até porque as pessoas não são verdadeiras com a gente, né? Você não escovou o dente hoje não, né? Se fosse assim, a gente não esqueceria nunca mais, né? Que a gente ia passar uma vergonha. Não, Cristo não quer nos envergonhar para que a gente tenha o hábito de vivê-lo, de ser cristão de verdade. Por que Ele não quer nos envergonhar? Porque Ele nos traz aqui numa manhã tão gostosa como essa,
para dizer o quanto Ele quer nos salvar, o quanto Ele nos ama, o quanto Ele quer verdadeiramente que a gente saia daqui testemunhando. A gente chega em casa, aí você encontra aquele parente dizendo, até uma hora dessa na igreja. Eu já ouvi uma irmãzinha dando esse testemunho, falando, pastor, eu não aguentava mais, sabe? Meu marido, toda vez que eu chegava em casa, ele reclamava da hora do culto. Teve um dia que o culto demorou muito. Eu falei, puxa, estou me sentindo culpado. Ela, não. Eu vi que foi Deus usando o Senhor, demorou. Sabe aquele culto que o Senhor demorou? E eu preocupada com o marido, quando cheguei em casa, o marido, antes de levantar, vai dizer, eu quero ir para o céu. Se você não quiser, pode ir para o inferno. No outro dia ele estava acompanhando ela na igreja, porque ele entendeu que a mulher estava cheia de poder. Não era poder para falar contra o marido ou gritar com o marido, era poder para ir para o céu, louvado seja Deus. É esse poder que nós precisamos, de dizer não para o diabo, de dizer sai de reto, Satanás, de olhar para as coisas que nos atrapalham de seguir a Cristo e dizer eu não vou me viciar nisso. Isso não está fazendo bem para a minha vida, não quero assistir mais. Mas é o último capítulo do quê? Do que me prende? Desliga esse negócio. Olha aí, quando a gente coloca a palavra no coração, as nossas ações nos aperfeiçoam, completam a nossa vida cristã. Você pode dizer amém por isso? Eu quero encerrar aqui lendo Mateus capítulo 21, capítulo 7, perdão, Mateus capítulo 7, vou voltar um pouquinho, a gente já leu, mas não lemos o capítulo, mas outro versículo. Mateus capítulo 7, versículo 21. Nós devemos ser melhores não para agradar os homens, mas para alcançar verdadeiramente a vida eterna. E olhar para as coisas passageiras como elas são, passageiras. Você deve amar a sua saúde, mas a sua saúde é passageira. Você deve amar a sua família, os seus filhos, sua esposa, seu marido, mas tudo isso é passageiro. Você deve amar o seu dinheiro, amar, não honrar, adorar, amar porque ele cuida, ele paga, mas tudo isso é passageiro. Isso serve para o açúcar e para a Coca-Cola também. Capítulo 7 de Mateus, versículo 21 diz: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão dizer para Jesus, vamos prestar contas a Ele, tá? Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, ou seja, não tivemos uma vida inspirada em Ti, não nos colocamos à disposição, não fomos úteis à Tua obra. Em Seu nome não expulsamos demônios, a gente ia lá e sai Satanás embora, sai capeta embora. Em Teu nome não fizemos muitos milagres. Olha, até essa pessoa do exemplo, né, é uma pessoa realmente espiritual nesse sentido. Todos olhavam para ela como santa. Versículo 23. Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Eu nunca chamei vocês de filhos, nem de irmãos mais novos, porque vocês não guardavam a palavra. Afastem-se de mim, vocês que praticam o quê? O mal. Meu irmão, para. A pessoa que está aqui no exemplo de Jesus, ela profetizava, ela expulsava demônios, ela até era usada para fazer milagres, e eu estou acreditando em milagres verdadeiros. Ela tinha uma vida que todos diriam, esse já está salvo, mas aos olhos de Deus era mal. Não era o bem, era o mal. Por quê? Porque ele não estava salvo. Ele estava fazendo de uma forma perfeita aos olhos humanos, mas ele não era salvo. E se ele não usou o meio, a vida dele para ser salvo, o fim não vai ser o que ele desejava. Posso ouvir um amém? Vamos nos colocar de pés, vamos orar. Feche seus olhos, curve a sua cabeça, que esta palavra entre no seu coração, como aquela flecha do arqueiro concentrado para acertar o alvo. A minha oração em especial é que o Espírito Santo ministre sobre você tudo que eu não consegui dizer na minha limitação, tudo que eu não entendi da parte de Deus, mas que o Espírito Santo vai traduzir no teu coração e você entende o que precisa ser feito.
Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado a Deus pela Tua palavra que nos corrige, nos aperfeiçoa, nos molda, Senhor. Oh, glórias ao Teu nome, porque é isso que nós queremos. Nós queremos sim ser salvos, andar como salvos, ministrar salvação àqueles que tanto precisam, Pai. Não queremos viver apenas a nossa religiosidade, não queremos apenas mostrar para o mundo que somos crentes, mas que nós sejamos crentes em Ti verdadeiramente, depositando fé no Teu sacrifício, Jesus, esperança na Tua salvação, na volta do Senhor, no momento em que o Senhor há de nos convidar para entrar no Teu reino eterno. Oh Pai, nós amamos viver, mas sabemos que tudo isso é passageiro. Queremos estar sim cuidando das coisas passageiras, mas andar focados nas coisas eternas. Nos ajuda, Senhor, a não errar o nosso alvo. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém.